Salem, uma pequena cidade no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Um lugar bonito, histórico e ao mesmo tempo envolto em mistérios que o tempo jamais conseguiu apagar. Bruxas, julgamentos, aparições e segredos ocultos que influenciaram até mesmo aqueles que tentaram fazer um seriado de TV por aqui. Salem parece ter sido amaldiçoada a nunca, jamais esquecer seu passado sombrio. E você, acredita nesses mistérios? Ou será tudo folclore? Venha comigo, fique no vídeo até o final para tirar suas próprias conclusões. Tudo começou lá em 1692. Uma série de acusações de bruxaria tomou conta de Salem. Em apenas alguns meses, 20 pessoas foram executadas e centenas presas. Dizem que todas as vítimas eram inocentes. Mas o que realmente causou essa histeria coletiva? Foi medo religioso, vingança pessoal ou algo ainda mais sombrio? A resposta está no ar há séculos. O fato é que as tumbas dessas pessoas enforcadas ainda jazem no cemitério Old Burning Point, no coração da cidade, um dos mais antigos dos Estados Unidos. Lá também estão enterrados os juízes que condenaram as supostas bruxas. E dizem que os espíritos das vítimas ainda vagam por entre as lápidas. Alguns visitantes afirmam ouvir sussurros e sentir mãos invisíveis tocarem seus ombros. E eu, que conheço o fatídico local, posso afirmar que sim, o clima aqui é muito tenso. Flores depositadas nas tumbas tentam trazer alguma paz, algum reconhecimento, ainda que tardio, frente a apenas mais uma de tantas injustiças e selvagerias cometidas pela raça humana contra si mesma. Será que somos, atualmente, capazes de sentir o que essas pobres almas sentiram naquele fatídico 1692? Ver e sentir que seus recursos estão se acabando frente a um tribunal tendencioso e injusto? Saber que a forca lhe espera, sem poder fazer absolutamente nada? Será que essas almas ainda pairam por aqui? Muito embora a famosa série de TV Bewitched,
A Feiticeira, tenha sido gravada majoritariamente em Los Angeles. A produção filmou, sim, episódios em Salem, especialmente durante o ano de 1970, na temporada 7, quando um incêndio no estúdio levou a equipe a rodar algumas cenas nesta cidade. Salem mantém uma relação pública com Bewitched. A cidade instalou, em 2005, uma estátua da personagem Samantha, interpretada por Elizabeth Montgomery, em Lapin Park. A estátua é um marco turístico e frequentemente é citada nas matérias sobre o legado desta série de TV. Todavia, na época das filmagens, surgiram relatos sobre um possível mistério. Estariam as bruxas de Salem insatisfeitas com a presença da equipe que filmava o seriado? Alguns dizem que Elizabeth Montgomery dizia ter percebido um clima estranho naquela cidade. Há muitas menções sobre a relação simbólica entre a série e a cidade de Salem e relatos sobre filmagens locais. O fato é que, depois das filmagens nessa cidade, esta série de tanto sucesso comercial chegava ao fim. Maldição e ciúme das bruxas? A resposta fica no ar. Não perca, ainda neste sensacional vídeo, o mistério da Casa das Sete Torres, os enigmas do local onde foi rodada parte do filme Hocus Pocus, e a nova magia de Salem, onde em outubro comemorações tomam conta da cidade, num frenesi misterioso, indecifrável e oculto, na maior festa de Halloween do mundo. Pintada pelas calçadas do centro histórico da cidade, existe uma linha. Caso você a siga, passará por todos os pontos turísticos de Salem. E entre estes famosos locais, existe uma mansão que parece guardar ecos do passado. Dizem que, em Salem, algumas casas não guardam apenas memória, guardam presenças. E entre todas, nenhuma respira tanta inquietação quanto a enigmática Casa das Sete Torres. Um casarão que parece observar quem ousa se aproximar. À primeira vista, ela é apenas uma construção antiga, erguida do século XVII, retorcida pelo tempo, pesada como a própria história da cidade, marcada por julgamentos, histeria e condenações. Mas basta um pouco de silêncio para que o visitante perceba que há algo fora do lugar, como se as paredes, grossas e sombrias, esperassem algo ou alguém. Moradores da região juram que, ao entardecer, as janelas superiores, principalmente aquelas da velha Torre Norte, ganham vida própria. Sombras cruzam por trás dos vidros, mesmo quando não há ninguém lá dentro. Outras pessoas relatam ouvir passos arrastados, subindo as escadas, seguidos por um sussurro curto, seco, impossível de identificar. Seria o vento, madeira antiga, ou alguma alma que nunca deixou a casa. Historiadores tentam explicar, mas quanto mais tentam, mais dúvidas surgem. Foi ali que, segundo rumores persistentes, membros de família influentes de Salem se reuniam em segredo durante o julgamento das bruxas. Documentos desaparecidos, cartas queimadas e relatos contraditórios
alimentam a teoria de que muito do que aconteceu na cidade foi discutido entre aquelas paredes e que os segredos mal resolvidos ainda ecoam por ali. Visitantes afirmam sentir uma pressão estranha no peito ao subir para o sótão. Uma sensação difícil de descrever, como se fossem observados de muito perto. Outros contam que seus aparelhos eletrônicos falham sem explicação, especialmente na 7ª torre, a mais antiga e menos restaurada. Guias turísticos evitam longas explicações. Dizem que é coincidência, que acontece em construções velhas, mas ninguém explica porque o fenômeno não ocorre em nenhuma casa ao redor. E talvez mais desconcertante seja o registro deixado por quem saiu de lá às pressas. Pessoas afirmam ter visto figuras não humanas, mas também não totalmente fantasmagóricas, cruzando os corredores. Formas que parecem feitas de sombras líquidas que desaparecem assim que você pisca, mas deixam uma presença fria grudada na pele. Casa das 7 Torres não é apenas um ponto turístico, é um convite ao desconhecido. É o tipo de lugar que faz você questionar o que é real e o que é imaginado, e aquilo que parece preso entre estes dois mundos. E aqui, em Salem, uma cidade eternamente marcada pelo medo do invisível, fica sempre uma pergunta no ar, aquela que ninguém tem coragem de responder abertamente. A Casa das 7 Torres realmente abriga o passado ou algo lá dentro ainda está vivo? No coração histórico de Salem, Massachusetts, onde cada esquina parece sussurrar histórias não resolvidas, ergue-se uma casa que jamais deveria ser apenas mais um ponto turístico. A Ropes Mansion, com sua fachada branca e janelas silenciosas, guarda um passado tão turbulento que até hoje os moradores evitam encará-la por muito tempo. Construída no século XVIII, a mansão foi lar da influente família Ropes, mas também palco de tragédias inexplicáveis. Dizem que a Bill Ropes, uma das herdeiras, morreu ali dentro de maneira tão abrupta e misteriosa que a cidade preferiu registrar tudo como um simples acidente doméstico. Mas Salem é Salem. Nada morre de fato, e muitos acreditam que o espírito inquieto de Abigail jamais deixou a casa. Os relatos começam sempre da mesma forma. Luzes que se acendem sozinhas, passos no último andar quando não há ninguém, e o mais perturbador, o som de uma mulher chorando, sempre após a meia-noite, vindo das paredes que já deveriam estar em silêncio eterno. Décadas mais tarde, Hollywood descobriu este segredo mal resolvido. Durante as filmagens de Hocus Pocus, a produção escolheu a Ropes Mansion para representar a famosa Casa da Allison. Mas poucos sabem que parte do elenco da equipe não se sentia confortável lá dentro. Equipamentos caíam sem explicação, portas batiam mesmo em dias de ar completamente parado, e câmeras registravam sombras onde não havia ninguém. Há quem diga, baixinho para não irritar o que habita o lugar, que a mansão simplesmente não aceita visitantes sem deixar uma marca.
Alguns turistas relatam sentir arrepios específicos perto da escada principal, como se alguém estivesse ali observando. Outros afirmam que o espelho do corredor não reflete apenas a imagem deles, mas também algo atrás. Hoje, a Ropes Mansion é administrada pelo Peabody Access Museum e é aberta ao público. Mas isso só torna a dúvida ainda maior. Por que uma casa tão bela insiste em carregar uma atmosfera tão pesada? Por que tantas histórias de assombração vêm justamente de lá? E o mais inquietante, quem ou o que continua caminhando pelo segundo andar quando as portas já estão trancadas? A verdade é simples e desconfortável. Na Ropes Mansion, o passado não passou. Ele respira, ele observa e parece estar esperando por algo ou alguém. Mas, se a Ropes Mansion já carrega uma reputação inquietante, seus jardins, estes sim, são o verdadeiro ponto de tensão. À primeira vista, parece um cenário perfeito. Flores simétricas, caminhos meticulosamente alinhados, silêncio quase poético. Mas tudo em Salem, o que se mostra belo, raramente é só beleza. Moradores antigos sussurram que o jardim jamais deveria ter sido aberto ao público. Eles contam que na virada do século XIX começaram a surgir relatos estranhos. Plantas que cresciam em ritmo anormal, rosas que desabrochavam mesmo fora de estação e arbustos que pareciam mudar de forma de um dia para o outro, como se algo ou alguém estivesse cuidando da vegetação à noite. Há uma lenda local que fala que Abigail Ropes, cuja morte trágica impregnaria o ar da casa. Dizem que ela amava o jardim mais do que qualquer outro lugar, e que após a sua morte, a área externa ficou diferente. Jardineiros se recusavam a trabalhar após o pôr do sol. Alguns juravam ouvir vestidos arrastando pelo cascalho. Outros diziam sentir uma mão gelada tocando suas costas enquanto podavam as roseiras. Quando a equipe de Hocus Pocus visitou o local, houve quem afirmasse que o jardim era mais vivo que o normal. Câmeras falhavam justamente quando apontadas para as árvores mais antigas, como dizendo que não deveriam ser filmadas. E um dos produtores teria dito em uma entrevista jamais oficializada que o jardim parecia observar a equipe. E o mais assustador veio dos turistas modernos. Muitos relatam que ao caminhar pelo corredor central dos jardins, a temperatura simplesmente despenca de repente. E isso eu realmente senti ao passar por aqui. Também sentimos o chão afundar repentinamente, uma coisa completamente sem sentido. Esse gramado me assusta sempre. De repente do nada fica fofinho. É. Tô matando alguém, não tô sabendo. Há quem diga que sente o cheiro de perfume antigo, daquele tipo que não existe mais há décadas. E realmente eu senti cheiro daquele perfume antigo chamado tabu por aqui. E alguns visitantes juram ter visto entre o bireiro das pétalas brancas uma figura feminina imóvel, como se estivesse cuidando de algo que ninguém mais pode compreender. O que realmente acontece aqui? É apenas imaginação alimentada pela fama de Salem? Ou realmente existem nos jardins da Ropes Mansion
Uma presença que insiste em manter flores vivas à sua maneira. Porque no final de contas, toda planta precisa de um jardineiro. A pergunta é: quem está cuidando deste jardim quando a noite cai? E hoje, Salem abriga verdadeiras bruxas, mas muito diferente das de 1692. Elas seguem a Wicca, uma religião que celebra a natureza, os ciclos lunares e a energia da terra. Nas ruas, é comum ver lojas de feitiçaria, cristais e tarôs. É como se o passado e o presente se fundissem em uma cidade que respira magia. Durante o mês de outubro, Salem se transforma. Milhares de pessoas chegam para celebrar o Halloween mais famoso do mundo. Desfiles, fantasias, fogueiras e rituais ao ar livre fazem parte da cidade, um espetáculo de cores e mistério. É o momento em que Salem renasce. As bruxas voltam a dançar sob a lua. Salem é mais que uma cidade. É um espelho do medo humano, da fé e do desconhecido. Um lugar onde a história e o sobrenatural se encontram e onde cada esquina parece guardar um segredo. E você? Teria coragem de caminhar sozinho por Salem por volta da meia-noite, tal como eu fiz? Independente de sua resposta, caso tenha gostado do vídeo, dê um like para ajudar o Marinho a relatar mais aventuras como esta. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita. E lembre-se, como dizia William Shakespeare, entre o céu e a terra, entre a morte e a vida, existem mais mistérios do que possa imaginar nossa vã filosofia. Existe ainda aqui mais um link a respeito de outra cidade misteriosa visitada pelo Marinho. É São Tomé das Letras, lá em Minas Gerais, Brasil, caso você ainda queira curtir.